A aula de hoje é sobre curvas de nível. Numa planta topográfica, uma curva de nível ela é uma linha imaginária que une todos os pontos de atitude igual de uma região representada. E ela é chamada de curva porque normalmente o desenho que resulta dessa união de todos os pontos na mesma altitude resulta numa linha curva no terreno. Geralmente, ela é dada em altitudes em metro. E como ponto de referência também geralmente se tem o nível do mar. Então, essas curvas de nível elas são resultantes de uma seção plana feita por vários planos paralelos, como se pegasse um terreno e fatiasse ele como se fosse para rechear um bolo. Nessas curvas de nível, a gente indica, então, as distâncias verticais, a altitude delas, em relação a um plano de referência, que pode ser o nível do mar ou algum outro ponto de referência. Então, como que a gente faz para obter as curvas de nível de um terreno? Aqui eu vou mostrar uma atividade que a gente fez em sala de aula para obter as curvas de nível desse espaço aqui que faz parte do terreno do Instituto. Então, para obter as curvas de nível desse pedaço aqui do terreno, os alunos marcaram uma malha com piquetes, com quadriculado de 3 em 3 metros, quadrados de 3 por 3. Para isso, eles usaram o teodolito para conseguir marcar esses pontos. E tendo marcado essa malha de pontos aqui, eles mediram a altura, o nível de cada ponto. Então, eles colocaram aqui o teodolito um pouco afastado da malha. E aí, a pessoa vinha aqui com a mira falante em cada ponto e eles anotavam a altura, o valor do fio médio que dava em cada ponto. Com isso, eles obtiveram esses dados aqui. Então, como a gente pôde ver, ele é um terreno quase plano. A diferença de nível, ela não chegou a metros, ela ficou ali na casa dos centímetros. Então, o ponto mais alto levantado foi esse ponto aqui, que deu 1,27 centímetros, 1,27 centímetros, na verdade. E o ponto mais baixo foi esse daqui, em rosa, que foi 1,43 metros. Então, a gente igualou esse ponto mais baixo a zero. Para quê? Para ele ser o nosso plano de referência. Ao invés de ser o nível do mar, então vai ser esse. Todas as curvas de nível vai ser em relação a esse ponto mais baixo. Então, vamos igualar esse ponto a zero e calcular qual que é o valor dos outros pontos da malha. Então, como aquele ponto media 1,43, a gente tirou 1,43, tirou cada dado daqui. Então, ficou 1,43 menos 1,27. Então, esse ponto está a 16 centímetros de altura em relação a esse ponto zero. E assim por diante, cada ponto. Ao final dos cálculos, a gente percebeu que o ponto mais alto ficou com 16 centímetros e o ponto mais baixo com 0. Então, a gente chegou à conclusão, só para fins pedagógicos mesmo, para a gente exercitar como desenhar essas curvas de nível, a gente decidiu fazer curvas de nível a cada 5 centímetros de altura. Então, aqui teria 3 alturas de curva de nível, de 5 centímetros de altura, 10 centímetros e 15 centímetros. Bom, para desenhar as curvas de nível, eu vou fazer da seguinte maneira. Por exemplo, eu vou fazer as curvas de nível aqui
a 5 centímetros de altura, a 10 centímetros de altura e a 15 centímetros de altura. Se a gente for começar a desenhar a curva de nível de 15 centímetros de altura, onde que ela vai passar? Bom, aqui tem 0,16 metros, ou seja, 16 centímetros. E aqui tem 0,116 metros, ou seja, 11 centímetros e 6 milímetros. Entre 11 centímetros e 6 milímetros e 16 centímetros, tem o número 15? Sim, tem. E onde que ele tá? Eu vou fazer da seguinte maneira. 16 centímetros, passou quanto de 15? 1 centímetro. Então, vou pôr 1 pra cima. Precisa ser 1 centímetro? Não, pode ser 1 qualquer coisa. Só tem que ser proporcional ao outro lado, tá? Então, 11,6 centímetros. Falta quanto para 15? 3,4 centímetros, né? Então, vou pôr 3,4 para cá. Eu ligo os dois. Preciso fazer uma linha aqui? Não, não precisa. Eu vou fazer só para vocês entenderem. Faço uma linha bem fraquinha. Aonde cruzou aqui é o ponto. Nesse ponto vai passar a minha curva de nível de 15 centímetros de altura. Aonde mais vai passar essa curva de nível de 15 centímetros de altura? Bom, entre 16 centímetros e 7 centímetros e meio, a gente tem uma curva de 15 centímetros passando, né? Então, vamos lá de novo. Só que aqui, como eu tava fazendo nessa linha horizontal, eu fiz pra cima e pra baixo. Aqui, como essa linha tá vertical pra mim, eu vou fazer de um lado e de outro. Então, vamos lá. 16 centímetros, passou quanto de 15? Passou 1. Então, vou fazer desse lado. Pode ser do outro também. O que importa é que o outro seja invertido. 7 centímetros e meio, passou quanto de 15? Oh, falta quanto? Falta quanto para 15? Falta 7 centímetros e meio, coincidência. Vou pôr aqui então. Vou ligar os dois. Aqui vai passar minha curva de nível de 15 centímetros. Então, já posso ligar ela. A mesma coisa eu vou fazer pro resto. Então, vamos lá. Agora, já temos a curva de 15 centímetros. Nenhum outro lugar ela vai passar mais, porque aqui é 11 centímetros e 9, aqui é 9 e 13, não é 15, não passou de 15. Nenhuma outra cota passa de 15. Então, ela só vai passar aqui mesmo. Agora, vamos fazer a curva de nível. Deixa eu marcar aqui que é 15. Vamos fazer a curva de nível de 10 centímetros. Então, vamos lá. Entre 16 centímetros e 11,6, tem 10 centímetros? Não. Por quê? 16 passou de 10 e 11,6 também passou de 10. Mas entre 11,6 e 9,9 centímetros, nós temos a curva de 10. Então, como que ela vai ser? 11,6 passou quanto de 10? Passou 1,6, né? Vou fazer um pontinho aqui. 9,9, falta quanto para chegar no 10? 1 milímetro, né? 1 milímetro aqui para baixo. Ligo os dois.
aqui a nossa curva de 10 vai passar. Aonde mais ela vai passar? Será que aqui ela passa? 11,6 e 9,3 ela passa? Passa, né? Porque 9,3 é menor que 10 e 11,6 passou de 10. Então, vamos lá. Se aqui eu fiz pra baixo, pra cima e pra baixo, aqui eu vou fazer de um lado e de outro. 11,6. Passou quanto de 10? 1,6. 9,3. Falta quanto para 10? 0,7. Se eu fiz aquele para esse lado, esse aqui eu vou fazer para esse. Cruzo os dois. Aqui passa a minha curva de 10. Vou fazer de roxo pra gente não confundir os outros pontos. Onde mais vai passar essa curva de 10? Aqui passa entre 7 centímetros e meio e 9 centímetros, 3. Não passa, os dois estão abaixo de 10. E aqui, 16 centímetros e 7 centímetros e meio. Sim, porque o 16 é acima de 10 e o 7 centímetros e meio é abaixo de 10. Então, vamos achar aonde passa a nossa curva aqui de 10 centímetros aqui. Então, de novo, né? Se aqui foi um pro lado e pro outro, aqui também a gente faz um pro lado e pro outro, porque também é vertical. Aqui eu já marquei, né? Aqui eu marquei... Ah, tá. Isso aqui era o que passava de 15. Quanto que 16 centímetros passa de 10? Passa 6 centímetros, né? Então, eu vou pôr 6 aqui. Posso pôr 6 milímetros também? Pode. É que a mesma escala que você usar aqui, você usa aqui embaixo. O que importa é usar dos dois no mesma escala. E 7 centímetros e meio, quanto que falta para chegar no 10? 2 centímetros e meio, né? Então, 2,5 para cá. Ligo os dois. E aqui passa a minha curva de 10. Eu já vou ligar esses 3 pontos, porque já acabou na borda, né? Essa é a minha curva de 10, mas tem mais um pedaço dela por aí. Aqui, 9,9, entre 9,9 e 13,7. Tem 10? Tem, porque o 13,7 passou de 10 e o 9,9 não chegou no 10. 9,9 falta 1 milímetro. Vou pôr aqui 1 milímetro pra cima. 13,7 passou 3,7 de 10. Vou ligar. Fiz errado. Não, fiz certo aqui. Vou ligar os dois. E deu aqui. Aqui também vai passar uma cota de 10, porque 13,7 passa de 10 e 9,4 falta. Tá pra baixo de 10. Então, vamos lá. Se aqui a gente fez, nessa linha horizontal, a gente fez pra cima e pra baixo, aqui, como a linha é vertical, a gente vai fazer de um lado e de outro. Então,
13,7 passou 3,7. 3,7, então aqui. 9,4, falta quanto para chegar no 10? 0,6. Se aqui eu fui para esse lado, aqui eu vou para esse lado. Junto os dois. Aqui é a outra ponta da curva. Tenho 2 pontos já nas bordas do levantamento, também posso ligar. Essa curva também é de 10 centímetros. Agora falta de 5 centímetros. Onde será que vai passar essa curva de 5? A gente tem que procurar, então, lados em que passem, em que tenha uma cota abaixo de 5 e uma cota acima de 5. Aqui temos 7 milímetros e 9,4 centímetros, então aqui eu vou ter uma cota de 5 passando. Aqui eu tenho 7 milímetros e aqui eu tenho 7,7 centímetros. Menor que 5, maior que 5. Aqui eu vou ter um ponto da curva de nível de altura 5 passando. Aqui eu também vou ter, porque 7 centímetros é maior que 5, 3 centímetros é menor que 5. Aqui não vou ter, porque esses dois números são menores que 5. Aqui eu vou ter, porque esse número é menor que 5 e esse é maior que 5. Aqui não vou ter, os dois são maiores que 5. Aqui é o próprio 5. Coincidiu que essa cota é exatamente 5 centímetros de altura, já marco ali. E aqui eu vou ter também, porque aqui é 6 centímetros,9 e aqui é 0. Então, aqui também vou ter um ponto. Então, vou fazendo essa curva de 5. Pronto, e é assim que ficou nossa curva de nível. As curvas de 5, provavelmente fora desse levantamento, elas se encontram aqui, formam um círculo. E essa daqui também, fora do levantamento, elas se encontram, porque as curvas de nível, elas nunca são abertas, sempre são fechadas. E aqui, bem pequenininho, ficou nossa curva de 15 centímetros de altura. Então, nosso terreno, ele cai daqui pra cá.